Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Shiba Inu Token Lovers, Marcelo por aqui. Pessoal, espero que estejam todos bem aí. Eu vou fazer um vídeo para vocês hoje, que eu já fiz um parecido para os membros, tá? Um vídeo exclusivo para os membros do canal, eles vão poder comentar aí. Eu vou trazer algumas coisas diferentes nesse vídeo e acrescentar algumas coisas, né? E tudo isso para trazer para vocês como que eu e nós aqui do canal nos posicionamos mediante a essas oscilações no mercado, né? Principalmente referente a notícias, né? Que nós temos aí a questão da guerra, nós temos a questão em particular do Canadá em relação a manifestação dos caminhoneiros, né? Então vamos dar uma olhada aqui, tá bom? Então aqui nós temos o gráfico da Shiba Inu no diário, né? No mensal, desculpa, vou colocar o do Bitcoin também no mensal para a gente discutir aí antes do fim do vídeo, tá bom? Então olha lá. Vou deixar ele separadinho aqui. E aí nós vamos fazer mais algumas comparações, não só dos ativos, como de dados técnicos, para vocês irem somando conhecimento, legal? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na questão do CoinMarketCap, tudo meio normal, né? Tem um dado aqui que eu acho ele muito relevante. Com toda essa queda generalizada, pessoal, vou até colocar na página principal aqui do CoinMarketCap, ó. Nós estávamos, que eu acabei de atualizar e aí mudou bem. Deixa eu atualizar de novo aqui para ver se vai mudar de novo. Não, agora tudo bem. Agora nós estamos com 4,4% de queda. 4,4% de queda. E um market cap de, olha aqui, ó, 1 trilhão 730 bilhões de dólares em criptoativos, tá bom? E nós estávamos beirando 2 trilhões aí. Então, com uma queda dessa, né, que a maioria dos ativos estão corrigindo aqui, ó, estão em queda, né? Somando nos 7 dias, né, todos esses que estão em queda estão somando queda nos 7 dias, ó. A maioria deles, ó, raros os que não estão. Então, como que nós poderíamos ter um market cap de 2 trilhões, né? Sendo que o máximo que a gente viu bater aqui nos últimos dias aí que a gente sempre olha é 2 trilhões e 50 bilhões, algo do tipo. Então eu estava achando um valor, né, é uma entrada de dinheiro muito forte. Mas isto faz sentido, tá? Porque caiu e muitos que têm aí ou deslocam de outras bolsas, né, trazem dinheiro para este mercado, tá bom? Aqui, ó, nós vemos no Wall States, né, que nós estamos aumentando, né? Nós acabamos de bater 1.180.000 holders, já tem 1.184.000, tá bom? E nada muito relevante além disso, né? E aqui as notícias que eu quero trazer para vocês aí, para vocês terem bastante ciência, né? Uma delas, ó, aqui no Twitter, deixa eu só ver uma coisa, eu tinha achado, aqui, ó, aqui na direita, ó, internacional ao vivo, ó. Rússia mantém tropas para manobras militares em Belarus, nas fronteiras ao norte da Ucrânia. Então, a guerra de fato não cessou, né? Isso é um fato importante, tá? Aqui no Invest, uma matéria de hoje, há 5 horas atrás, Estados Unidos da América tomam medidas para conter impacto indireto de crise na Ucrânia nos custos de energia. Então o que vocês têm que entender, pessoal, é que quando acontecem eventos muito impactantes, e não precisa ser diretamente no seu país, o que acontece? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Afetam os países que dependem desses países que estão em guerra, né? Então olha aqui, ó. Munich Reuters. Pode haver impacto indireto nos preços de energia pagos pelos consumidores norte-americanos devido às tensões em curso entre a Rússia e a Ucrânia, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acrescentando que o governo dos Estados Unidos da América está trabalhando para mitigar os efeitos. Então, existe um impacto? Sim, pessoal.
Não pensem que como o seu país não está ligado diretamente, não terá nada a ver. Tem nas ações, tem nos medos, né? Olha aqui, ó. Aqui, como os mercados estão fechados, olha lá. O S&P 500 VIX, ó, estava, né, até o fechamento aí do último pregão dele, olha lá, 1,28% negativo. Se continuar da forma que está, vocês vão ver como vai abrir amanhã, né? Então o índice do medo vai lá para cima, legal? E olha só o que eu trouxe para vocês, que eu já fiz um vídeo disso para a área de membros aqui exclusiva para todos que assinaram o canal, né? Uma notícia para trazer para vocês também, uma visão geral de tudo que a gente vem passando como um todo, tá bom? Olha lá, Bitcoin, a maior transferência de riqueza da história. Então olha só o que essa matéria diz. O BTC está provocando a maior transferência de renda já vista na história da humanidade, algo maior que as revoluções tecnológicas do último século. De tempos em tempos, certas tecnologias recém-criadas pela engenharia humana são capazes de inaugurar novas eras na humanidade, cujas consequências muitas vezes são inimagináveis para a maioria das pessoas. Foi o caso, por exemplo, da prensa de Gutenberg, a primeira impressora analógica de livros economicamente viável e de alta qualidade. Uma criação aparentemente simples, mas que provocou pelo menos 3 grandes revoluções que impulsionaram a humanidade para uma nova era do conhecimento humano. Com o barateamento expressivo do custo de produção de livros, que anteriormente precisavam ser transcritos manualmente, muito mais pessoas puderam ter acesso ao conhecimento humano. O barateamento da produção de livros provocou mais adiante a reforma protestante, com a diminuição do custo de produção de bíblias, a revolução científica dos séculos XVI, XVII e XVIII e, por consequência, acelerou a produção e disseminação de conhecimento que provocaram a revolução industrial. Então olha lá, padrão Bitcoin. O Bitcoin está se estabelecendo como a evolução lógica do dinheiro, a próxima etapa da economia e das finanças mundiais. O criptoativo desenvolvido por Satoshi Nakamoto alcança agora a marca de $1 trilhão em capitalização de mercado, cerca de 10% do valor do ouro, um ativo financeiro que está com a humanidade há pelo menos 5.000 anos. Os efeitos do Bitcoin até o momento são impressionantes. O seu efeito de rede já se espalha pela economia global, o tornando um porto seguro digital, um cofre no ciberespaço virtual intangível, especialmente para as novas gerações. Apesar de sua atual importância para centenas de milhões de indivíduos, o Bitcoin ainda possui um longo caminho a ser percorrido, caso ele venha se tornar o ativo financeiro mundial dominante, semelhante ao dólar americano ou ao ouro no passado. Mais de 90% dos bitcoins já foram minerados, marca que foi alcançada recentemente. Os primeiros investidores do Bitcoin que acumularam moeda no primeiro grande ciclo de adoção tiveram a oportunidade de comprar milhares ou dezenas de milhares de BTCs. Na segunda onda, que ocorreu por volta de 2013, muitos investidores de varejo puderam acumular centenas de moedas. Em 2017, um começo prematuro de entrada de players institucionais, muitos tiveram que se contentar com unidades inteiras de Bitcoin. No ciclo de 2021, a maior parte das pessoas que entraram agora no mercado só podem comprar frações de um Bitcoin inteiro. Para melhorar essa perspectiva, lembre-se de que um BTC igual 100 milhões de satoshis. A cada ciclo de adoção, o Bitcoin se torna cada vez mais escasso conforme o número de players, a rede, o protocolo e a liquidez crescem e permitem que o criptoativo se integre à economia mundial. Mesmo grandes players, para acumular milhares de moedas hoje, precisam despender bilhões de dólares para conseguir milhares de BTCs, como foi feito pela MicroStrategy, aí fala que o código dela na Nasdaq e Tesla no ano passado. Transferência de riqueza. O Bitcoin está proporcionando a maior transferência de riqueza da história da humanidade, em um período muito curto de tempo.
Conforme o Bitcoin captura valor de diversos ativos, os Bitcoiners se tornam progressivamente mais ricos, enquanto os que permanecem no sistema fiduciário ficam mais pobres. Como consequência, a nova elite financeira mundial será certamente composta pelos indivíduos que alocaram seus recursos nos primeiros ciclos de adoção de maneira significativa. Os próximos ultra-ricos provavelmente não serão mais banqueiros, ditadores e empresários próximos ao Estado ou órgãos de governos. A nova elite será composta principalmente por criptógrafos, economistas monetários e entusiastas de tecnologia, programadores, libertários, visionários, grandes investidores e especuladores que despenderam recursos para acumular bitcoins no início da rede. Essa mudança tem o potencial de mudar o centro gravitacional do poder do mundo, que é controlado hoje pelas grandes elites financeiras. Os mais relutantes em adotar a nova tecnologia correm riscos sérios de ter seu patrimônio diluído. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que já está adotado. Então, nós já sabemos que o Bitcoin, como o maior criptoativo, já faz parte de índices, já tem ETFs, já faz parte do universo aí de controle monetário, né? E muita gente está usando para reserva em relação a medos de governos e etc. Então, o que eu queria mostrar para vocês ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, nós estamos falando que no TradingView ele tem gráfico desde 2014. Eu estou no mensal, tá bom? Então, nós estamos falando de 2014. O Bitcoin foi lançado em 2008. Então, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estamos falando aqui de 9 anos, contando com 2014, tá? Então, contando 2014, 9 anos. Então, de escala aqui, 8 anos. Então, olha aqui, ó, desde aqui, desta primeira alta, nós estamos falando que ela veio em 17 e ele abriu 17, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele abriu 17 valendo $970 e com a sua mínima ainda em 17 em $734. Então, pessoal, ele teve a primeira alta, teve uma correção, outra alta, teve uma correção, a super alta. Correção, essa nova alta está em correção de novo, legal. Mas se nós pegarmos qualquer parte aqui de trás, ou até aqui na última alta, ó, que ele veio vencer esse maior topo de 17, então nós estamos falando de 2020, novembro de 2020. Pessoal, nós estamos falando de, se nós formos pegar o mínimo, $13 mil. Estou falando em 2020, tá? Lá atrás, em 2019, estamos falando de uma mínima de $7 mil, $7.400. Então é assim, para quem está posicionado lá de trás, e aí essa matéria fala da história, né, lá do início, está com uma rentabilidade, e é uma rentabilidade agregada a um valor, né? Então vamos supor, se for lá de trás, ó, nós estamos falando aí hoje de 5.382%. É muita coisa, né? E olha o gráfico aqui, ó. Para isso tudo ficar muito horrível, ele tem que cair aqui, ó. A realidade é essa, ele tem que cair aqui, ó. E ele está absurdamente longe, né? Praticamente a gente pode até falar uma palavra que é errada, mas que é impossível. Então é assim, é uma questão complicada, porque as pessoas falam e tudo que a gente analisa, né, na maioria das vezes aqui no canal, etc., nós analisamos, olha aqui no diário, num curtíssimo espaço de tempo. Tudo isso aqui, ó, todo esse gráfico aqui, ó, olha aqui, ó, até o início aqui da página, ó, nós estamos falando de agosto de 21 no diário. Não dá nem pra gente enxergar direito. Se eu der um zoom maior aqui, ó, igual eu estou dando agora, nós estamos falando do que? Olha aqui, para caber na mesma tela, ó. Nós estamos falando
de 2022, ou seja, nós não temos 2 meses completos, entenderam? Então, na verdade, a gente tem que olhar o que exatamente acontece e qual é o prazo para isso acontecer. Olha lá, no semanal já muda um pouco de figura, né? Tem bastante volatilidade? Tem, mas olha aqui, ó. Nós ainda estamos falando de coisa recente, de 23, 24 mil dólares, né? Agora, no mensal, que a gente consegue enxergar na mesma tela aqui, ó, olha lá, é uma alta muito grande, né? E na questão da Shiba, que é o nosso principal ativo do canal aqui, nosso principal interesse, está mais ou menos na mesma coisa. Porém, a Shiba é muito nova, né? A Shiba, ela está aí praticamente 1 ano no mercado. Então, olha só tudo que ela já transformou, né? Então, se nós começarmos a olhar a todos, né, a todos os contextos que nós podemos, por exemplo, nós tivemos aqui, ó, na questão de meses, né, que nós estamos no gráfico mensal, ó. Então, se nós colocarmos aqui na barra de volume e olharmos aqui no volume, ó, nós vamos ver, ó, 1133,193 T, né, trilhões, né? Olha aqui, 801, ou seja, 300 a menos. 311 é absurdamente a menos da máxima. 434, 459. Aqui, ó, 2.095 trilhões. Aqui foi 1.133. Daí aqui foi na maior alta, na queda, 718. Segundo mês de queda, 340. Terceiro mês de queda, 245. Só que neste mês aqui, que nós ainda estamos no dia 20, já venceu o mês passado. Então, fevereiro de 2022 está com 246,224 tri. E janeiro de 22 está com 245,905 tri. Ou seja, nós vemos que tem mais interesse comprador já em fevereiro, né? Então faltam 10 dias ainda para acabar, 10 não, 8, né? 8 dias para acabar o mês e nós já vemos que está positivo. Então é assim, nós temos que buscar as informações. Não adianta a gente só olhar e falar que quer que volte aqui ou que passe aqui. Então, quem estava posicionado e sabia o que estava fazendo em outubro, pegou toda essa alta, pegou toda a rentabilidade, se realizou legal, se não realizou, está no mesmo barco, tá bom? Quem está entrando agora, pessoal, então do mensal nós vamos olhar o semanal, olha lá, temos bastante briga, né? O semanal nos mostra que foram 4 semanas de alta, a gente sabe que 4 semanas somadas dão um mês, e nós vamos vir para o diário, e aí sim, como eu disse, nós vamos ver o que está acontecendo recente, o que está acontecendo num curto espaço de tempo. Ah, mas tem um dia inteiro, então. Tem um dia inteiro para quem opera day trade, né? Agora, para quem opera o ativo a longo prazo aí, que quer esperar chegar nessas supervalorizações, aqui acaba se tornando, até pelas questões aí de macroeconomia, um gráfico muito curto, né? Porque é o que eu falei, nós vemos valorizações enormes e nós temos toda a história do Bitcoin, que é a mãe de todos e sempre será comparado, mas isso nós estamos falando de 13 anos, né? 13 anos de Bitcoin. E não de uma semana, 10 ou 13 dias. Então olha aqui, ó. É muito trabalho e muito tempo, né? Para fazer o que ele fez. E na Shiba é a mesma coisa. Só que nós temos aí uma Shiba de agosto de 2020, que veio ter o boom em outubro de 2021, e agora estamos em fevereiro de 2022 com muito mais projeto e eu mostrei para vocês na barra de volume, com muito mais interesse, né? Com muito mais holders, como mostra aqui, com muito mais negociações, exchanges interessadas e negociações efetuadas, executadas, né? Olha aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Olha lá.
muitas exchanges, né? E muitas negociações, bastante dinheiro envolvido. Então, o que nós temos que fazer é ter essa tranquilidade. Olha aqui, ó, o volume nas 24 horas aumentando 21%. Eu sempre mostro para vocês que o normal dele, o razoável normal, é 1 bilhão, né? Então, se ele aumentou 21% aí, onde que estava aqui? 700 e pouco, 800 milhões no máximo. Não é um volume baixo, baixo é 500, 600 para a Shiba, né? Agora, nessa questão, ó, nós temos todas as questões positivas. Pô, Marcelo, mas e por que não sobe? Porque o preço tem que trabalhar, né? Então, às vezes, existem fugas de capital, né? E aí, o que, que o pessoal vai fazer? Ah, tem gente vendendo. Às vezes, é o que eu falei para vocês. A corretora, se ela tem token sobrando, como eu já mostrei que a maior carteira é da Binance, né? Ela vai lá e aproveita para vender um pouco mais para colocar os ansiosos em posição de venda também. E quando chega aqui embaixo, ela compra e arrecada mais tokens, mais valor para sua carteira. E quando subir, ela passa a lucrar mais. Legal? Então, vamos dar uma olhada aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos aguardar o fechamento do dia, né? E ver o que nos prepara aí para essa semana, principalmente com essa questão entre Rússia e Ucrânia, né? E nós aguardamos que isso mude para positivo, né? Deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui, como sempre, pessoal. Olha lá, Siju, vou só aumentar minhas Shibas ao longo do tempo, pois sinto uma estabilidade muito grande na Shiba, por isso não vendo, só acumulo, pois neste foguete já comprei a passagem. @Shiba. Perfeito, Siju, parabéns aí, muito bom. Gerson Maldonado, boa tarde, Marcelo. Vamos que vamos. A luta é grande, mas a vitória é certa. Parabéns, Gerson, muito boas palavras. Nuno Lima, olá Marcelo, boa noite e obrigado pelo conteúdo diário. Não adianta se chatear com informações que não conseguimos controlar. Cabe a cada um de nós saber julgar a informação que queremos ouvir e que possa fazer mais sentido. Muito obrigado pelas palavras, Nuno. Com certeza você tem toda a razão aí e é uma verdade absoluta, tá? Sandro Gabriel Mota, boa noite Marcelo, continuo focado em Shiba, nunca fico em desespero na queda, aliás, sempre vejo como uma oportunidade de aumentar minhas moedas. Perfeito, é isso aí mesmo. Olha o Hernani Marfins, né? Obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Tem pessoas que só falam algo a respeito do Shiba quando o seu vídeo sai. Parece que não sabem pesquisar sobre ou algo do tipo. Enfim, você é incrível, parabéns, ganhou mais um inscrito. Hernani, muito obrigado pelas suas palavras aí. Com certeza, pessoal, os comentários de vocês me ajudaram muito aí. É o que eu digo, meu maior medo não é a pessoa copiar algo que eu estudei bastante para fazer. É ela não interpretar e mostrar de forma errônea e prejudicar algumas pessoas que têm menos experiência, tá bom? Mas, como vocês mesmos disseram aí, me deram o conselho, né? Os conselhos, vida que segue, bola pra frente e com certeza o nosso canal está focado em trazer o melhor. Então ele sempre trará o melhor para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado quem ficou até o fim do vídeo aí. Não esqueçam de curtir o vídeo e de comentar para a gente poder trazer uma matéria cada vez melhor aí no próximo vídeo.